Amém? 2 Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Glória a Deus. Onde narra a quarta viagem de Paulo. A quarta viagem missionária de Paulo. E essa viagem de Paulo estava na vontade de Deus, na direção de Deus. Mas muitas das vezes a gente olha para a nossa vida e a gente observa: Senhor, eu te busco, eu oro, procuro fazer tudo certo, mas o vento não para de soprar. Senhor, será que o Senhor é comigo? Por que eu passo por isso? Por que eu estou passando por essa situação? E o mais importante é que nós precisamos entender que ainda que nada esteja dando certo, o Senhor está conosco. O Senhor está presente. O Senhor se faz presente. O Senhor é na sua vida, o Senhor é na nossa vida. E é uma das coisas que nós precisamos acreditar, confiar, que Deus, Ele vem para te dar vitória. Não é a vitória segundo o meu querer e a minha vontade, mas segundo o querer dEle e a vontade dEle, porque Ele sabe muito bem o que eu preciso e sabe muito bem o que você precisa. O que você necessita realmente. E como nós já temos a presença dEle, precisamos confiar e acreditar que Ele está trabalhando ao nosso favor, está operando em nosso ser. Na realidade, Ele quer nos amadurecer. Ele quer que nós nos amadurecemos, nos tornamos filhos maduros, ruios. Ele quer que nós sejamos maduros e não murmuradores, porque o que há de vir virá e não tardará. E mais um pouquinho só de tempo, o Senhor virá. Estamos começando o ano, e muitas das vezes começamos um ano, um velejar tranquilo, o vento sopra suave, mas de repente, assim como na viagem de Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, é interessante que Paulo estava sendo perseguido por pregar a palavra de Deus, pregar que Jesus ressuscitou. E é interessante nós observarmos que perante o sinédrio, onde ele foi julgado, ele contava da sua conversão. Ele contava que estava a caminho de Damasco, perseguindo a igreja, e ali teve um encontro com Jesus. E na sua defesa ele fala do seu testemunho. Nós precisamos lembrarmos sempre de onde Deus nos tirou, por quando se levantar a acusação do inimigo na nossa mente, nas nossas emoções, lembrar de onde Deus nos tirou, da onde Ele nos arrancou. E nós precisamos viver
porque o assunto de Paulo era Cristo. O único assunto da igreja é que Jesus vive. Jesus vive e está operando no meio e no seio da sua igreja. E se Ele quiser nesta noite, Ele pode te curar. Se você crer e acreditar nesta noite, Ele vai te entregar a tua vitória. Se você crer na palavra que sai do altar, declarada, você vai receber a sua bênção. Mas é preciso crer. Na calabaçuri andaramás. Não no pregador, mas na palavra. Eita Deus. Aleluia. E Paulo estava sendo perseguido porque os judeus acreditavam na ressurreição de Cristo. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Porém, Paulo pregava que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele vive, Ele está vivo, Ele está aqui. Eu posso sentir Ele aqui. Está calor aí, mas aqui a presença dEle é melhor. Aleluia. Às vezes as pessoas pensam que não ter um velejar tranquilo, enquanto estiver fazendo a vontade de Deus. Paulo estava na vontade de Deus. Porém, ele preferiu ser julgado por César. E ali ele passou por Félix, passou por outros comandantes. Ter um que até disse, Paulo, quase você me convenceu. Quase eu fui crente. Quase, não existe quase crente. Ou é ou não é. É tempo de decisão. Eu sou cristão. Eu sou crente na pessoa de Jesus Cristo. Crente até o diabo é. Mas eu sou crente na pessoa de Jesus Cristo. Eu creio que Ele morreu por mim e ao terceiro dia ressuscitou. Este era o assunto de Paulo. E se Ele não ressuscitou, é em vão. É em vão nós nos juntarmos aqui. Aleluia. Ele vive. Ele está operando. Você precisa entender que já é a última hora. Você precisa entender que o vento que assoprar, você precisa entender que Ele está no controle. Que Ele está operando e fazendo maravilhas. Você precisa crer e confiar, sabendo que da onde Deus tirou, irmãos. Às vezes eu lembro da onde Deus me tirou e eu falo, nem era para estar aqui, não era digno. Mas só Ele pega e arranca o homem do charque de lodo e coloca num lugar de príncipe. E o nosso coração deve arder por saber que foi Ele que foi lá, foi Ele que foi tirar. Aleluia. Porque sem Ele nós não somos nada. Mas, estiver fazendo a vontade de Deus, mas essas não foi a realidade do apóstolo Paulo. Paulo estava na vontade de Deus e ele preferiu, ser preso de Cristo, não preso de Roma. E ele foi preso. No versículo 6 do capítulo 27 diz assim, a palavra do Senhor: e achando ali um centurião, um navio de Alexandria, e navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E ali Paulo foi embarcado nesse navio de Alexandria. E ali Paulo avisou ainda o comandante daquele navio que não era propício viajar, ainda que assoprasse um vento sul, um vento suave. Não era propício, que ia haver perdas, que ia haver danos. E nós precisamos atentar muito bem para isso este ano, irmão.
Porque Deus está nos alertando, Deus está falando, está usando os teus servos, está usando e falando com cada um de nós. E precisamos atentar para que Deus está falando, olha, que está aconselhando. Muitas das vezes as pessoas conhecem, sabem, de cor, mas duvida daquilo que Deus está falando através da boca dos seus servos. Duvida daquilo que Deus vai fazer na sua própria vida. Mas Paulo estava avisando, mas é melhor confiar no comandante do navio. Mas Paulo estava falando, olha, não é bom que ande desta maneira. Não é bom, é melhor retroceder nesta questão do qual você está vivendo. É melhor recuar, é melhor pensar direitinho, é melhor atentar e olhar para Jesus, autor e consumador da sua fé. Porque os tempos está próximo. Então é tempo de nos alertarmos. Eita, que presença. Aleluia. Precisamos atentar para que Deus está falando, porque o assunto é muito sério, tem a ver com a eternidade. E não podemos perdê-la. Paulo estava falando, vai haver danos, vai haver perdas. O ano está começando. Este ano está começando ainda. Diz que o ano só começa depois do carnaval. E nós não temos nada a ver com a festa da carne, mas nós temos a ver com o Senhor Jesus, que vem buscar o seu povo e a sua igreja. E é por isso que nós devemos estar fixados nele. Precisamos estar fundamentados nele, para que nós não podemos perder essa graça tão maravilhosa. Aleluia. E ali no versículo 12, no versículo 10, Paulo dizendo, varões, vejo que a navegação há de ser incomodada, e com muitos danos, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Paulo estava dando alerta. A igreja está dando alerta. O povo de Deus precisa estar em alerta. Precisamos estar em alerta, não desapercebidos, como estava no tempo de Noé. E o povo estava desapercebido. Ou será que Deus vai ter que usar o anjo para falar, escapa-te por tua vida? Ei, calanchoiamas. Aleluia. Escapa-te por tua vida. É um tempo de alerta. É um tempo de nós observarmos como estamos velejando. Está sossegado? Está tranquilo? Amém. O crente precisa de tranquilidade, sim precisa, mas com a presença de Deus. Tem que ter a convicção de que Deus está no barco. Precisa ter a convicção de que Ele está, mas está soprando, está tudo de ponta cabeça, pastor. Precisa ter a convicção de que Ele também está presente. Aleluia. Porque logo demais, assoprando um vento sul, no versículo 13, brandamente, lhe apareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de velar, foram de muito perto, costeando Creta, mas não muito depois deu nele um pé de vento chamado Euroaquilão. Sabe aquele vento que chega de repente? Sabe aquela situação do qual você não está esperando, de repente abre a porta, o vento entra. Sabe quando
Está tudo ao contrário, daqui a pouco parece mais coisas ainda. Parece que, Senhor, onde vai dar isso? Foi isso que eles estavam passando. A tripulação deste navio estava em meio a um vendaval, que eles chegaram a viver, a andar no mar sem direção alguma. Muitas das vezes parece que a nossa vida não tem direção, mas nós não podemos perder a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. A obra é dele, é ele que faz como ele quer, ele muda, ele transforma, ele trabalha. Neste momento ele está operando e trabalhando, mas nós precisamos confiar e ter olhos espirituais e discernimento dos espíritos, para que nós possamos ver a mão de Deus agindo em nosso favor. Eita, que presença! Eita, que presença! Teramanturiamas, Teремандоре calamandoreas. Deus está aqui, Nimihai, umide cantarabassuri andaramas. Está fazendo mudança, Deus está fazendo. Enaite amandoreas, e calamandorecas. Eita, que presença gloriosa! E nós precisamos entender e pedir para Deus, Senhor, dai-me discernimento. Dai-me discernimento nesses últimos dias. Aleluia. E viver uma vida de sinceridade diante dEle. Glória a Deus. Aleluia. E ali eles foram pegos por este vento noroeste, que veio e assolou. Tiveram que perder, jogar as cargas. E ali é muito interessante, irmão, que tem uma parte que ele fala que muitos dias sem sol, muitos dias sem estrela, muitos dias na escuridão. Aleluia. Muitos dias à deriva, que perderam até, vamos se dizer, morremos, estamos perdidos. Aleluia. E ali, um anjo aparece a Paulo e fala com Paulo. Paulo, fica tranquilo. Nenhum desses que estão com você vai perecer. Segundo os estudiosos, irmãos, tinha 270 pessoas na embarcação. Você sabe o que é isso? Você sabe que é 276 pessoas e Deus entregar na mão de um crente. O que Deus tem entregado nas tuas mãos? Tem transferido vida para a sua família? Porque a vida está em você. O barco lá não vai afundar. Sua família não vai perecer. Nem que for como Noé, salvar pelo menos a sua família. É preciso pensar nisso, é preciso pensar. É preciso entender que a vida está em você. E você precisa clamar por aqueles que estão ao seu derredor. Aqueles que muitas das vezes se ajuntam com você à roda da mesa. E você precisa abrir a sua boca e falar que Jesus vive. Que Jesus vive, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Que ainda tem jeito ainda. Que muitas das vezes a gente fala, não tem mais jeito, balança a cabeça, mas Deus lá de cima se levanta do trono, nesta noite Ele fala, sou eu que tenho a última palavra. Aleluia. Eita Deus tremendo. É difícil
em meio ao vento da graça. Mas é necessário se levantar e glorificar o nome do Senhor. É necessário a gente exaltar o nome dEle, porque Ele te comprou com o seu sangue. Você tem um dono, você tem um dono, você tem um dono, Ele ama você. Não é esse amor porque você errou, não, Ele continua te amando. Não é por causa de troca, porque eu faço aquilo outro. Não, não é não. Ele continua te amando. Ah, mas é porque hoje eu não fui na igreja. Ele continua te amando. Ah, que presença gloriosa. Querendo voltar aqui, mas subdecai. É deixar na vontade de Deus. Glorificado é o teu santo nome. No versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. E havendo, versículo 21, e havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse, fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta. Assim, evitaria o incômodo, esta perdição. Mas agora, vos admoesto que tenhais um bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Irmão, 270 pessoas num navio, um navio sendo assolado, andando à deriva no mar, noites escuras sem estrelas, sem ter como guiar, sem direção alguma. Mas Deus estava no controle através da vida de Paulo. Nós precisamos ter essa confiança de que Deus vem nos resgatar nas horas mais difíceis da nossa vida. Ele está mais que presente naquela angústia do qual você acha que não tem o que fazer, mas Ele está presente. É aí que Ele está presente. É aí que Ele se faz presente na nossa vida. Quando você acha que não tem mais aonde recorrer, olhe para o alto. Olhe para o alto, é de lá que vem o seu socorro bem presente na hora da angústia. Olhe para o alto, porque Ele se faz presente e Ele não perde o controle da nossa vida jamais. Porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que foram chamados para o seu decreto. Todas as coisas colaboram. Estou colaborando hoje, está colaborando para a minha vida. Você está ouvindo hoje, está colaborando para a minha vida, para com sua vida. Todas as coisas colaboram. E nós precisamos dar graças a Deus, glorificar a Deus, porque Ele está operando. Aleluia. E é muito interessante, e a hora já está indo, meu Deus. É muito interessante nós observarmos como Deus é maravilhoso em meio à tribulação, em meio às tempestades. Deus faz maravilhas e milagres. Em meio à situação do qual nós achamos que não tem mais jeito, e Deus está operando ao meu favor, e Deus está colocando muito forte, não tem nada impossível, nada é impossível. Sabe o que é nada impossível? Deus está colocando no meu coração algo maravilhoso para o teu povo e a tua igreja.
Se você crer nesta noite, não existe nada impossível, nada é impossível. E nesses finais de tempos, você vai ver a mão de Deus operar maravilhas e milagres, e você vai dizer que só o Senhor é Deus. Deus vai se revelar de tal, na calabassuri andaramá, de que me decantarabassum me decai, extraordinariamente, e você vai só dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eita, de calamandarai. De amor de camanácia. De canto e amas. Eita, irmão, fico com medo às vezes de abrir a boca, mas de calabassuri andaramás. Deus está falando, abre a tua boca. E ne sube de cantarabás. Ne canto e amas de que me derrai. É Ele que coloca as palavras na nossa boca. Então recebe, igreja. Oriandai amando de cantarabás. Nada é impossível. Para Ele nada é impossível. Continua crendo, continua confiando, continua buscando. Em meio a esta adversidade, a mão de Deus está movendo ao seu favor. Glorificado é o teu santo nome, Deus de maravilhas. No versículo em diante, porque esta mesma noite, versículo 23, esta meia-noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, aleluia, de quem você é, e você serve Ele. Eita, que presença, aleluia. É de quem você serve, nós estamos falando. E Ele está operando. Nesta noite, na mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e de quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, não temas, tão somente adore, não temas, tão somente busca a minha face. Não temas, continue orando. Não temas, continue caminhando. Não desanime, não pare. Não deixe o inimigo assoprar na sua mente, não pare. Levanta a tua cabeça. Você é servo de Deus. Você é servo do Deus Altíssimo. Você é serva do Deus Altíssimo. Levanta a tua cabeça. Esse problema do qual você está passando, Deus já calamandarai, está descendo com a vitória. Aleluia. Receba a tua vitória nesta noite. Importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Porquanto, ó varões, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. As lutas podem ser grandes, mas o seu Deus é maior. Tende bom ânimo. Levanta a tua cabeça e glorifica o nome do Senhor, porque Ele é na sua vida. Ele é na nossa vida. Eu sinto Ele aqui. Eu sinto Ele aqui, não é porque a minha presença está aqui, não. É porque Ele vem, Ele é o dono da igreja. É o Espírito Santo de Deus que move todas as coisas. Aleluia, não é porque eu sou bonzinho, não. É porque é Ele que é digno de toda honra, toda glória, louvor e poder pertence a Ele. Ah, que maravilha. Aleluia. Mas essa é uma das coisas que muitas das vezes a gente não entende. Que prosperidade é se nós estiver na bonança, se nós estiver vivendo. Mas o maior sinal de prosperidade é você andar com Deus. Estar com Ele, a presença dEle. Onde eu vou, Ele está. Onde você pisa, Ele coloca primeiro. Ele vai desbaratando as obras do inimigo.
Ele vai desfazendo todo o mal. E nós precisamos confiar em Deus, irmão. Neste ano, o vento vai soprar. Eita! E nós precisamos estar atentos, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Precisamos estar atentos. Precisamos estar firmados nele, porque o vento vai soprar. E nós precisamos ter a convicção de que ele é na nossa vida. Eu sei que Jesus é na minha vida. Eu sei que Jesus vai me guiar. Eu sei que Jesus vai fazer o que lhe apraz. A sua vontade vai ser feita na minha vida. A sua vontade vai ser feita na sua vida, a vontade dele. Nós precisamos ter essa convicção, estar com ele, porque o vento vai soprar. Pensa que vai melhorar? Nós precisamos estar mais juntinho de Jesus, mais obediente ao Senhor. Mas obediente não é só aqui, irmão, obediência é lá onde você coloca a planta do pé, andando em espírito, orando todo o tempo. Aleluia. Né? Essa é uma definição de prosperidade diferente da normalmente estarmos acostumados a pensar. Dizem que não podemos direcionar o vento, mas podemos ajustar as nossas velas. Podemos ajustar. Podemos nos ajustar mediante a situação, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós podemos, em meio à tempestade e ao meio vento, e quando não há mais solução, é clamar por Ele, porque Ele vem andando por cima do mar, irmão. Ele vem no meio da tempestade, do lado da tempestade, Ele vem. Ele vem. Esta convicção nós precisamos ter. E declarar: eu sei que o Senhor está comigo em meio à adversidade, em meio à tempestade. Mas eu sou servo de Deus. Não, irmão, mas vai soprar o vento. E nós precisamos estar firmados em Cristo Jesus. Tem mais uns segundinhos. Posso redirecionar as minhas velas e me adaptar. Vamos, todos nós, irmão, nós somos, como eu posso dizer? Nós somos uma guerra ambulante. Em cima de duas pernas, uma guerra. Sabe o que é uma guerra? O inimigo ataca de todo lado e nós precisamos entender que Jesus é na nossa vida. Porque a mente é assolada por várias notícias, por várias situações adversas à nossa vida, do qual a gente não vê mudança e diferença. Mas precisamos entender de que Deus é na nossa vida. Não desanime, não desista. Continue lutando, continue caminhando, continue clamando, mas é só um pouquinho. Eita. Eu lembro da minha mãe, quando falava: meu filho, eu falei: mãe, a senhora está orando por mim? E eu falei: meu filho, estou velhinho agora, eu só oro um pouquinho. Eu falei: mas esse pouquinho me faz eu viver. Esse pouquinho. Estou orando um pouquinho agora, meu filho. Basta uma palavra que sai da sua boca e o Senhor vem te socorrer. E o Senhor vem te socorrer. Por isso, eu vou encerrar
vai dar mais para falar. Mas 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Jamais o povo de Deus será destruído, porque o nosso general é Cristo, e Ele está neste lugar, te concedendo a vitória e o milagre. Que Deus abençoe, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.